Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é House e galera, estamos aqui para mais um vídeo de tier list no canal. Só que dessa vez o vídeo de tier list é uma tier list muito especial, porque não é uma tier list do meta atual, mas sim de todos os decks que eu considerei os mais relevantes da história do Duel Links. Essa ideia foi dada por um inscrito, mano, eu não vou lembrar teu nome, mas se você tá assistindo, provavelmente você sabe que é você. Ele deu a ideia pra eu fazer uma tier list dos tier 1. Todos os decks que chegaram a ser tier 1, ranqueados numa tier list pra gente saber qual foi o melhor, qual foi o maior. E dos decks que já passaram pelo Duel Links, qual foi o mais relevante, qual foi o mais impactante pro jogo. Então vamos lá, mano, eu separei, não sei quantos decks, deixa eu contar, tá? Tem 33 decks aqui, todos escolhidos a dedo por mim, tá? Todos que eu considerei relevantes o suficiente para estarem aqui. E vamos lá, a tier list que eu separei aqui tá dividida em 4 camadas. AS são os decks que eu considero os mais fortes que já passaram nesse jogo. Se você já acompanha o canal, você provavelmente já sabe quais decks vão estar nesse tier, tá? Eu só tenho um vídeo sobre o deck mais forte da história do Duel Links, e lá eu separei 4 decks. A tier A são decks que foram excelentes nas suas épocas, que foram dominantes. Eu vou levar em consideração a força do deck na época, a relevância do deck na época e o seu custo-benefício na época, tá? Então, por exemplo, se a gente comparar atualmente um deck de Fênix com um deck, sei lá, de Shiranui, com o deck de Shiranui, o deck Shiranui é muito mais forte que o deck de Fênix. Porém, na época do deck que o deck de Fênix foi meta, o deck de Fênix era bem relevante, porque era um jogo mais lento, era lá no começo do Yu-Gi-Oh!, do Links. Então vou levar em consideração isso para não ficar injusto com alguns decks aqui. Mas vamos lá que esse vídeo provavelmente vai ser muito longo, tá? Começando com o deck de Red Eyes, tá? Red Eyes ele tem uma história da hora no Duel Links. O primeiro deck de Red Eyes que surgiu, pelo menos o que eu me lembre... Ah, outra coisa. Não vai ter decks aqui da... Só tem decks aqui da Crimson Kingdom pra frente, porque foi a época que eu peguei do jogo. Ou seja, não vai ter Renunciado, não vai ter Arpia, porque eu não sei muito opinar sobre esses decks, então eu resolvi nem botar. Mas você que jogou essa época, fala aqui nos comentários em quais tier, em qual camada você acha que o deck de Arpia, o Renunciado, o Daedalus, você acha que ele estaria nessa tier list, tá? Mas vamos lá começar com o deck de Red Eyes. O deck de Red Eyes eu vou deixar ele na tier A. Por que eu coloquei o Red Eyes na tier A? O deck de Red Eyes Balance, que foi a primeira versão de Red Eyes que rodou com Vigilância do Campeão, que usava o Red Eyes, usava algumas Counter Traps entre a Vigilância do Campeão, a Intuição, que a maioria das cartas ela é dada pelo Super Joey. Foi um deck bem barato pra época, que a maioria das cartas eram de box, e a Vigilância, que era de drop do Kaiba. E era um deck, mano, extremamente forte. Eu acredito que se o Red Eyes atualmente tivesse as 3 Vigilância do Campeão, ele seria até forte, até atualmente, tá? Porque realmente o campo de você botar um Red Eyes e você setar 2 Vigilância, era absurdo, velho. Ter 2 negates com uma Vigilância era muito bom. Aí depois a Vigilância foi limitada a 1, tá? O Espírito de Olhos Vermelhos também foi limitado a 2, se eu não me engano. Aí o deck caiu um pouco no esquecimento e voltou a aparecer com a vinda do estrutural do Red Eyes, que trouxe a Red Eyes Fusion. E aí começou a rodar, trouxe aquele bebê metal, dragão que veio na box do Black Rose, né? O deck começou a rodar com o poder do Guardião, com alguns equipamentos, com o Slash. O deck voltou pro meta. Figurou ali um pouquinho no meta e depois caiu de novo, mas ainda é um deck bem rodável, um deck que consegue até garantir o rei dos jogos, e é um deck que eu considero extremamente bom para a época dele. Vamos agora para o seu irmão gêmeo, não era bem um irmão, porque a mecânica dos dois decks eram diferentes, tá? O deck de Red Eyes Zombie, que era um deck de zombie no geral. Era aquele deck que usava Gozuki, Caveira Samurai, Salvador do Bacon, e usava essa engine com um Red Eyes Zombie, com a Intuição de Olhos Vermelhos e o Espírito, pra estar trazendo o Red Eyes Zombie do cemitério com o Spirit, tá? Eu considero esse deck mais fraco que o Red Eyes Vigilance, tá? Com o Champions Vigilance, mas eu sei do potencial, eu sei da força desse deck. Eu sei que era um deck que na época, mano, muito popular, mas comparado ao seu primo e irmão, eu considero ele pior. Vamos agora pro deck de Fênix, tá? O deck de Fênix eu vou botar ele no C. Por que eu vou botar ele no C? Eu não considero ele melhor que o Red Eyes Vigilance e não considero ele melhor que o Rez, que era o Red Eyes Zombie. O deck de Fênix, ele era um deck que, mano, era forte pra época, se limpar o back row do oponente era uma coisa muito forte. Mas você pode ver que é um deck que ele não precisou de nerf para sumir do meta. Ele foi sumindo conforme o jogo foi evoluindo. Atualmente a Fênix é rodar. Aqui é o deck de Fênix puro, tá? Aquele que rodava com o Ilha do Fogo e o Avatar do Rei do Fogo lá que eu nem lembro. Yaksha, eu acho. Só tinha isso. Rodava até com reiniciar e tal. Alguns com agressivo. E por incrível que pareça, o Red Eyes Zombie com agressivo era um counter bem forte da Fênix.
porque a Fênix acabava que não conseguia passar do Red Eye Zombie, tinha que se sacrificar e quando é destruído em batalha não volta ativando efeito e tal. Então eu considero o deck de Red Eye Zombie e o deck de Red Eyes superiores ao deck de Fênix, tá? Outro figurante aqui, os decks de controle em geral representados pelo Sargento Eletro, tá? Mano, decks controle, esses decks com Sargento Eletro pra travar, jogar lentamente, eram decks muito eficientes lá em 2017, tá? Esses decks perderam um pouco de força com a vinda da Fênix, porque aí a Fênix, a Fênix amassava esses decks, porque a força dos decks controle era o back row, você controlar o jogo de pouquinho em pouquinho. Nessa época ainda se usava muito... as cartas traps eram essenciais para a vitória, porque os monstros não tinham muito efeito, né? E o Sargento Electro era absurdo, era uma das melhores cartas do jogo. O deck de controle baseava muito na habilidade balance, mas foi outro deck que, conforme o jogo evoluiu, caiu no esquecimento. Vamos agora pro deck de Ninja. Vou colocar o deck de Ninja aqui do lado do Red Eyes. O deck de Ninja foi o deck que rivalizou com o deck de Cyber Angel na época, tá? O DK, se eu não me engano, ele topou uma KC com o deck de Ninja. A versão com despromoção das 3 estrelas. Foi por causa desse deck que a despromoção das 3 estrelas tomou um nerf. Porque esse deck era absurdo, mano. Você usava a despromoção do seu bicho, você descia o bicho, aí você tinha várias traps, esse bicho entrava banindo carta virada pra baixo. O negro, se eu não me engano, fazia vários ataques ao mesmo turno. Era um deck bem forte, tanto que chegou a rivalizar com o deck de Cyber Angel, que é, na minha opinião, um dos decks que vão estar no Tier S, tá? Porque a vinda do Cyber Angel pro jogo meio que foi... Tipo, o jogo tava aqui, Cyber Angel chegou, pum, disparou o jogo. O jogo evoluiu muito. Ainda era normal summon, no máximo você tinha algumas invocações especiais pelo deck de zumbi, e aí chegou a Dakine fazendo 300 invocações e rituais por turno, botando o bicho de 3700 com proteção do cemitério que envia o monstro do oponente pro grave, não destrói. O cara envia o monstro dele, então conseguia lidar com qualquer coisa. O primeiro nerf que o Cyber Angel sofreu, se eu não me engano, foi Dakine A2 e a Spell A1. Aí, um tempo depois, a Dakine foi a 2 e a Spell também foi a 2. Até eu vi muita gente comentando, nossa, eles melhoraram o deck. Mas aí que veio, que foi lançado, foi inaugurado esse sistema de banlist da Konami, que você só pode usar 2 cartas limitadas a 2, não 2 cartas limitadas a 2. Talvez tenha ficado um pouco confuso, é que você só pode usar 2 cartas da lista de cartas limitadas a 2. Você não pode usar 2 cartas limitadas a 2. Espero que dê pra entender. Então, Dakine foi uma revolução no jogo. A vinda do GX com a Dakine, a maioria das cartas vindo de portão, a drop da Alexis, foi uma tremenda revolução no jogo e o jogo passou para outro patamar com a vinda desse deck, tá? O deck de Haze Flame era o deck coadjuvante nessa briga entre Ninja e Cyber Angel. É porque, mano, faz muito tempo. Posso passar alguma informação errada, algumas datas erradas. Posso ficar um pouco perdido no tempo do DL, na história do DL. Mas se eu não me engano, era o Haze Flame, jogava esses 3 decks. E o Haze Flame eu considero ele inferior ao Ninja e a Dakine. O Haze Flame também abusava da skill de despromoção das 3 estrelas, pelo menos a build usada na época. Usava até uma trap de enviar um monstro besta para outro besta ganhar ataque. Era um dos bichos que não tomava alvo, então era um negócio que conseguia lidar um pouco com alguns decks. Mas eu considero ele inferior aos outros dois que pegaram a mesma época do deck, tá? Era um deck que dava muito OTK, mas aí a Dakine também dava e dava até com mais consistência. Vamos agora pro deck. Esse bicho aqui tá representando o deck de dinossauro, tá? Eu não achei nenhum bicho melhor. Mas saiba que esse bicho aqui representa todos os decks de dinossauro que já passaram pelo Duel Links. Isso vale pro primeiro deckzão de dinossauro lá, Vanilla, que usava bicho normal, aqueles bichos de 1600 com o reino dos dinossauros. Isso vale pro deck de dinossauro controle, que usava o Hydrogeddon, tá? Que quando veio baixo, trouxe esse Hydrogeddon. Teve um deck de dinossauro que foi um pouco popular ali. E depois, com a vida do deck, com a vinda do Hasselberry, se eu não me engano, que ele trouxe o fim da sobrevivência, que rodou uma versão de Paladino que foi meta Tier 1 por um mês, se eu não me engano. Aí veio o Six Samurai e acabou com o deck. O deck sumiu um pouco da Ranked. Levando essas duas coisas em consideração, eu vou colocar o deck de dinossauro no B, tá? Eu realmente pensei se eu colocava ele no A, mais pela versão de Paladino, mas como Paladino não foi um deck que figurou muito tempo no meta, ficou 1 ou 2 meses no máximo, eu vou colocar ele no B. Se o Paladino tivesse ficado mais tempo no meta, eu colocaria ele com certeza no A, porque o deck de Paladino é um dos meus decks preferidos no Yu-Gi-Oh! Duel Links, caso você não saiba, tá? Vamos agora pro deck de Amazones, sim, dito cujo Amazones, um dos decks mais odiados e mais amados da comunidade de Duel Links. Eu realmente
acho que ele não mereça estar do lado aqui, realmente no S, mas eu também acho que ele ele é melhor que os decks do A. Se tivesse uma colocação entre esses dois, eu colocaria. Como não tem, eu vou seguir o meu vídeo lá do melhor deck da história do Duel Links, eu vou colocar o Amazones no S. O Amazones, mano, é complicado, velho, porque a Princesa Amazones foi drop, a Rainha Amazones é level up, e as cartas do resto são tudo rara, super rara, de drop, e no máximo você completava ali com Canadio, ou com Porta, umas trebs genéricas que você tinha, e isso era muito forte. Amazones, mano, foi muito forte pra época, era um deck muito barato, e que, mano, cara, é um deck que até quando tem essas salinhas desbloqueadas, é um deck que hora ou outra aparece, porque é um deck, mano, a Princesa Amazones é uma excelente carta, e aquele combo de você botar Espada Amazones, Rainha Amazones e a Trap, você tá batendo sem seu bicho ser destruído em batalha, e você tá banindo o bicho do oponente, sendo que é o oponente que toma dano de batalha por causa do efeito da espada. Cara, isso era quebrado, isso era chato, esse deck impossibilitava de alguns decks rodarem no meta, como foi o caso do Gladiator Beast, que o Gladiator Beast, depois que o Amazones apareceu, sumiu do meta. Eu vou colocar até o GB aqui junto no... Eu tô realmente em dúvida se eu coloco ele no B ou no C, velho. Eu vou colocar o GB no C, tá? Porque eu acho que o GB, ele não teve a relevância que o Paladino uma hora já chegou a ter no jogo. Então eu vou colocar ele no C. Mas o GB era um bom deck pra época, um deck controle, e que depois que o Amazones veio, era um deck que disputava o mesmo meta da Dakini, do Dinossauro, com o Hydrogeddon. Ele disputava esse meta aqui de Red Eye Zombie, de Fênix, mas que depois que o Amazones veio, sumiu, e muitos outros decks sumiram por causa do Amazones, então eu realmente acho o Amazones um ponto muito impactante da história do Duel Links, então ele vai estar na Tier S, ela vai estar na Tier S. Continuando aqui com a trinca, tá? A Santa Trindade, se você quiser forçar, você pode até forçar um quarteto aqui com o Vampiro, dos decks muito bons. Esses 4 decks aqui são 4 decks de mini-box. Se eu não me engano, as 4 mini-box deles foram seguidas e foram 4 decks extremamente fortes para sua época. O Sylvan, preciso nem falar. O Spellbook, preciso nem falar. Furhyle. E o Vampiro, talvez o Vampiro esteja abaixo desses dois, tá? Vou colocar o Vampiro no B. Desses 3, no caso. O Sylvan, mano. O que falar do Sylvan, né? Por causa do Sylvan, a Areia tomou nerf, Amante das Rosas foi a 2, Marefolha foi a 2, e eu acho que esse foi o nerf no Sylvan. O Spellbook tomou na Fate, tomou na Eternity, mas depois saiu e tomou, não sei se tomou mais alguma carta. A Grama, não sei se na época do Spellbook foi que a Grama tomou. E o Pelugal tomou na Dina, tomou no Dompa, tomou no Whis. O Vampiro, não lembro se tomou, mas chegou a tomar no Caveira, se eu não me engano. Então, mano, esses decks aqui ditaram um meta muito bom. Pra mim, a época do Sylvan, a época do Spellbook, a época do Furhyle, a época do Vampiro, posso colocar aqui no meio o Hero também. Esse meta aqui, ó, Vampiro, Hero, Pelugal, Spellbook, Sylvan, Amazones, foi um dos metas mais legais do Duel Links. Eu sei que o Amazones era chato, muito chato, o Sylvan também, o cara acertava um comungo, você batia nesse comungo, ele enviava trocentas cartas pro cemitério, destruía 300 cartas tua, enviava 800 Amantes da Rosa pro cemitério, invocava depois 384 bichos. Mas era um deck muito acessível, velho. Era um deck que se você pegasse 3 comungos, você pegava rir dos jogos, porque as outras cartas com certeza viriam. Você ia ter Amante das Rosas no Mercador, o Cenoura já estaria no deck, já estaria na mini box, e o resto tudo das cartas são raras e normais, tá? Então, mano, era um deck muito barato. O Spellbook, mano, o Spellbook 30 cartas é um dos meus decks favoritos da história do DL, tá? Eu tenho um vídeo pegando DLV Max com o Spellbook 30 cartas, mano, o deck era muito bom de se jogar. Eu gostava muito de jogar com aquele deck, era um deck que se pensava muito pra jogar, era um deck que eu considerava justo, embora usasse grama, e que talvez a Fate, não sei, pode estar saindo da banlist aí e depois tá dando um gás ao deck. E o Pelugal, que eu considero ele mais ou menos do mesmo nível do Sylvan. Eu acho que o Sylvan teve mais relevância que o Pelugal. Eu acho que o Sylvan foi mais impactante que o Pelugal. Mas o Pelugal não fica muito atrás. E o Vampiro, mano, era o deckzinho ali mais modesto, era o deckzinho mais justo, vamos dizer assim, pra época. Mas que não deixava de ser muito forte. Uma pessoa que jogava bem de Vampiro, ela conseguia facilmente lidar com esses dois metas. Então, mano, era um meta muito diversificado. Tinha um Hero também que chegou a ser meta na época que saiu o estrutural junto com o Anki. Aí passou um tempo, voltou a ser meta.
Aí até hoje tem uma versão de Stratos que roda, né, com os Vision Hero. Até hoje o Hero é relevante, de certa forma. Mas eu realmente não sei se eu botaria o Hero no A. Eu acho que eu considero o Hero menos relevante que o Pelugel, o Sylvan, o Spellbook, o Ninja e o Red Eyes. E eu também considero o Vampiro do mesmo nível do Sylvan. Vampiro, que é um deck que eu tinha e eu gostava muito de jogar com esse deck. Eu até hoje tento jogar com o deck pra ver se eu consigo tirar alguns resultados com ele. Ele atualmente é muito fraco, porque é lento. Mas na época, absurdo o deck. Ah, eu nem comentei, mas o Spellbook, depois da versão de 30 cartas, essa versão foi nerfada, veio a versão com a Silent Magician, né, que deu um gás quando o deck voltou pro meta. Chegou a aparecer alguma versão também com a Aleister quando o Invoked chegou, tá? Então esse Spellbook é um deck que hora ou outra aparece, vai ter agora uma versão usando aquela maguinha de 2015 de ataque, né? Então é um deck que hora ou outra aparece, e quem sabe a Fate saindo da lista ele não volte a aparecer no meta, tá? Vamos agora pro Mecanismo Antigo, Ancient Gear, que eu também vou deixar ele na B. O Mecanismo Antigo ele jogou em duas épocas. Ele jogou na época que... eu não lembro agora. Na época que saiu o Crawler, eu não lembro em que meta ele jogava. Acho que ele jogava no meta do Ninja, da Kina. Acho que ele jogava nesse meta aqui, aí. Ninja. E depois chegou o estrutural do Ancient Gear, né? Que trouxe o reator, que trouxe a Vila Mecânica, trouxe a Fortaleza. E aí... o deck também voltou a aparecer no meta, chegou a figurar um Tier 1 junto com os dinossauros, com o Paladino, eles equivaleram. Mas aí chegou o Six Samurai, eu já vou pegar ele aqui, mas aí chegou o Six Samurai e acabou com tudo. O deck, quando saiu, mano, Tier 0, não tem nem dúvida disso. O deck era muito, muito forte. Recebeu um semi-limitado, recebeu um limitado a 2 no dojo rapidão, velho. Um dos bangs mais rápidos da história. E depois o deck acabou sumindo com a semi-limitação do legado e a semi-limitação também do Enishi, tá? Aí até que caiu por água abaixo e não é tão relevante atualmente. Mas se você duvida um pouco da força do Six Samurai, pesquise a final do Mundial de Duel Links. E veja o campo que o Kobayashi, se eu não me engano, era o cara que tava duelando. Eu sei que o Kobayashi era o que tava tentando ganhar o título, que já era campeão, não lembro agora. Só veja o campo de Six que ele faz no turno 1. O cara que tá enfrentando ele não faz nada, ele só entrega, ele fala, mano, não tem como passar por esse campo. Six Samurai é absurdo. Six Samurai era absurdo e eu considero sim um Tier 0. Vamos falar agora de um deck que figurou também jogou junto com esse meta de Paladino, cadê ó? O deck de dinossauro aqui, jogou junto com a Ancient Gear, que é o deck de Koak, tá? O deck de Koak eu também vou botar ele no A, porque ele foi muito relevante pra sua época, tá? Muito mesmo. O Koak... era assim, você saía segundo, você tomava outro Ninja e você perdia pro Koak. Era basicamente assim as rankeds do Duel Links. Tanto que o deck de Paladino tinha uma grande dificuldade de enfrentar o Koak por causa do núcleo de destruição que protegia os bichos de destruição, tá? Então o Koak era bem complicado. Era bem complicado jogar com Paladino quando tinha um Koak. E mano, quem viveu a época sabe, tá? Koak era um deck muito relevante, muito popular, muito forte. O Geleira destruindo o bicho por invocação especial, as pedrinhas lá, a pedrinha que nega trap, a pedrinha que nega mágica, o bicho fazendo volume de jogo, o dragão, mano, bendito dragão que saía destruindo carta. Por causa desse dragão, por causa do deck de Quack, eu diria, o Buster Blader também foi bem relevante, só que eu não vou colocar o Buster Blader aqui em cima, não vou botar ele aqui mais pro C. Eu diria que o Buster Blader, ele era forte por causa do meta, tá? Era um deck que jogava bem contra os metas da época. Eu considero um Buster Blader um deck mais anti-meta do que meta. Então por isso que eu vou colocar ele aqui no C. Mas o Koak, sem dúvidas, era um deck extremamente poderoso. Buster Blader, se não me engano, já ganhou até KC, eu não tenho certeza disso, mas acho que já. Mas é isso, velho. Pra fazer pontos rápidos, o Koak é bem melhor. Mas quando você tá lá em cima, muita pessoa quer usar... Quando você tá lá em cima, você quer gerenciar mais suas vitórias. E o Buster Blader é excelente pra isso. Que é um deck que você tem que jogar mais contra o oponente. É isso. Esse Lava Golem representa todos os decks de Stall e todos os decks de Burn no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Eu vou colocar no C. Talvez merecesse um B, mas vou colocar no C. Mano, os decks de Stall que eu consigo lembrar. Tem aquele Burn com campo, um campo que Templo dos Reis, se eu não me engano, que todo dano que você tomava era 1000 só. Tem o Stall Burn do Espada Amazonas, que usava Morfo Massivo, eu lembro desse também. Tem vários aí, tem com Jogo Sombrio, com Logo Atrás de Você, tinha com o Joy também, com Última Aposta, mano. Vários burns, vários stalls estão representados por esse Lava Golem.
E o Stall era um deck que rodava muito na época do Six Samurai, pra conseguir ter uma resposta pra esse deck que era absurdo. Então, por isso muita gente nem considera Six Samurai, porque a galera acha que um Tier 0 é um deck imbatível, nossa, que não tem como vencer. E cara, decks brincam, tá? Decks, se você fazer um counter do Tier 0, provavelmente o seu counter vai vencer. E o Lava Golem era um counter muito forte do Six Samurai, porque o Six Samurai normalmente botava um Shen, um Inish, que ela ia lá e dava Lava Golem. Aí é complicado, usava Soldado Críptico na época, muitos decks, pra você ver a força do Six Samurai, muitos decks em torneios usavam Soldado Críptico de main deck, não era nem de side, velho, muitos decks usavam de main deck, muitos quacks usaram Soldado Críptico de main deck. Eu até demorei, eu devia ter botado o deck de baleia antes, tá? O deck de baleia eu vou considerar um deck B. A definitivamente não. B. Entre o B e o C, eu quase boto ele no C, mas vou botar ele no B. O deck de baleia merece. A Trap, pra época, era muito forte, velho. Muito forte mesmo. Baleia chegou até ser usado em Crystron, tá? A baleia e a Citadel Wave chegou a ser usado em Crystron. Mas eu acho que o deck de baleia puro, eu vou colocar ele no B. Teve nas primeiras semanas que o deck saiu, o deck, mano, muito forte, a galera hypando muito, mas aí o deck depois foi caindo um pouco, se manteve ali no meta e tal, mas depois que a galera começou a usar muito o Ciclone Cósmico, o deck caiu de vez e a galera nem lembra da baleia hoje em dia. Por isso eu vou colocar aqui no B. Eu diria que a camada A são os decks que são a cara do formato. A camada B são os decks que não são a cara do formato, mas estão ali pau a pau, não são os decks referência da época, mas estão ali pau a pau com o meta da época. Isso vale pro Mago Negro, tá? Eu seriamente esqueci de colocar o Blue Eyes também estaria aqui, mas considere Mago Negro e Blue Eyes o mesmo deck, vamos dizer assim. Os dois estariam no B, na minha opinião. Mago Negro, a fase mais relevante dele foi agora mesmo, foi recente com o Círculo Mágico Negro, com a navegação, aquela jogadinha básica, mas ele já chegou a ser um pouco relevante na época da despromoção das 3 estrelas, com a pedra da Maga Negra lá. Um deck assim eu não peguei muito essa época, tá? Já o deck de Blue Eyes eu considero ele mais relevante pro meta, mais relevante pro Dual Elixir sim, porque o Blue Eyes, ele veio aparecer, ele já era um deck que aparecia lá antigamente, com Kaiba Man, Última Aposta e tal. Aí depois veio o Arcana, o estrutural na verdade, que trouxe o Cosmo junto com a skill do Arcana, que garantiu o Cosmo na mão. Aí já disso surgiu um deck de Blue Eyes, com Destructron, com Layla, se eu não me engano. Qual era a jogada do deck? Era você fazer um Destructron, por exemplo, ativar o efeito do Destructron, destruir as mágicas e traps do cara, dar Cosmo, que você vinha com o Cosmo garantido na mão, então isso era muito forte. Aí você usava 2 Espíritos e 3 Blue Eyes, porque o efeito do Cosmo tem que descartar o monstro normal, invocava o Cosmos, tributava o bicho que você usou para limpar o back row do cara, trazia um Blue Eyes e com esse dano normalmente dava um OTK. Essa era a jogada do deck. Depois de um tempo, esse deck caiu, a skill foi nerfada, né? Depois de um tempo, veio a mini box que trouxe a pedra branca dos antigos. Aí começou a rodar uma versão com Snipe Hunter, com geleira, que descartava a pedra, destruía certas coisas. A pedra ativava efeito no Grave, trazia um Lies. Essa versão começou a rodar um pouco, foi bem relevante essa versão pro meta. Aí depois caiu, e agora, com a vinda da Judgment Force, se eu não me engano, trouxe o Spirit, trouxe o Sage. Aí também veio um suportes em geral, como a Regek Break para descartar, veio a Consonance, e o deck ganhou força e atualmente está no meta, é um deck que atualmente está no meta, que é o Blue Eyes, mas eu não tô com a imagem de deck dele aqui, infelizmente, mas ele estaria aqui no B. Talvez, dependendo das próximas ranqueadas, se o Blue Eyes não sofrer um nerf e os outros decks sofrerem, ele se mantém no meta, talvez uma hora ele suba pro A, tá? Mas atualmente eu considero ele no B. Até porque eu acho que ele não é a cara desse formato, a cara desse formato pra mim é Double Knight e Thunder Dragon. Cara, vamos lá pro Subterror, tá? O Subterror realmente fiquei numa dúvida tremenda se eu botava ele no B ou no A. Mas eu vou colocar o Subterror no A, tá? Pelo fato é porque nessa época que o Subterror tava meta, eu realmente eu tava um pouco afastado do jogo, não vou mentir, tá? Na época que Red Eyes foi meta, eu tava um pouquinho afastado do jogo. Mas o Subterror foi um deck muito forte, tá? A skill que o Subterror usava, que era Tributo Desmascarado, se eu não me engano, que é a skill do Lumis e Umbra, era uma skill muito forte com o deck, que logo em seguida foi nerfado e o deck nem precisou sofrer nerf, o deck em si, porque era a skill que carregava o deck. E talvez por isso eu rebaixe ele pro B, não sei, tô realmente na dúvida. Eu vou rebaixar pro B, pelo fato da longevidade dele não ter sido tão grande, tá? Mas se tivesse um rank entre o A e o B, o Subterror estaria nele, eu vou colocar ele aqui, ó.
Mas como não tem, eu vou colocar ele no B. Talvez essa decisão seja um pouco criticável, mas beleza, Subterra aí no B. Até porque eu acho que na época o Red Eyes... Não sei se o Red Eyes era... Não lembro realmente se o Red Eyes era mais relevante que o Subterra. Esse meta eu não peguei muito, eu tava um pouco afastado do jogo. Mas vamos lá, então chegamos agora nos decks mais atuais, né? Que são os mais... que aparecem mais. Que são os de hoje em dia, basicamente. Só alguns aqui que são um pouco antigos. Vamos lá pro Dark Lord, tá? O Dark Lord é outro deck que eu considero ele no Tier S. Cara, pra mim, se você isolar, é o deck mais forte do Duel Links se tiver todo livre, tá? Dark Lord, mano, tem Draw Power forte. Tem negativação de efeito de monstro muito boa. Lida com monstros pelo efeito do desejo. Tem um volume de campo muito bom com os efeitos dos monstros, com a spell. Tem um search muito bom, que é o banimento, que você ativa, você busca carta, você ativa o efeito do seu monstro, você copia o efeito do banimento, você busca 2 cartas no mesmo turno. Tem proteção com o tapioca lá da sua mão. Então, mano, é um deck absurdo, velho. Pra mim, de se separar, Six Samurai e Dark Lord são os melhores decks da história do Duel Links, tá? Em questão de força. Por exemplo, no meta atual, eu acho que o Dark Lord seria mais forte. Porque eu acho que atualmente efeito de monstro tá sendo bem mais relevante que Magic e Armadilha, tá? O deck de Six Samurai atualmente seria relevante, por exemplo, contra o Noble Knight. Aí sim o deck seria bem forte contra o Noble Knight. Bem forte mesmo, um counter absurdo. Mas por exemplo, pra Thunder Dragon, eu acho que o deck sofreria. Então tá aí, Dark Lord pra mim é o deck mais forte do Duel Links. Vamos lá pro Witchcraft, tá? O Witchcraft é um deck que eu tenho uma opinião bem polêmica, talvez. Eu não considero o Witchcraft do nível desses aqui do A. Eu vou colocar o Witchcraft no B. Mas eu tô ligado que o Renan, ele fez uma retrospectiva do Links 2020 e ele colocou o Witchcraft como o melhor deck de 2020. Eu acho questionável, mas eu até entendo de certa forma. Mas eu não considero o Witchcraft, mano, um absurdo que às vezes colocam esse deck. Eu considero sim um deck excelente. A Madame é uma carta muito boa, o deck sim é bem forte, mas em questão de relevância, que é basicamente o que essa tier list aqui tá se baseando, porque senão o Cyber Angel provavelmente não estaria aqui tudo em cima, a Amazonas também. Em questão de relevância, eu acho esses 6 aqui, pelo menos até agora, mais relevantes que o Witchcraft. E aqui agora chegou os decks atuais, tá? Eu realmente acho que não vai entrar mais nenhum no C e mais nenhum no A. Esses aqui vão variar entre o A e o B. Então talvez eu agilize um pouco, tá? Karakuri foi meta primeiro lá quando saiu a Revolution Beginning, que trouxe o Mercador e a Level 3, a Komachi. Foi o primeiro deck synchro meta, se eu não me engano. Era um deck bem bom, eu achava bem da hora o deck na época. Usava ofrendas condenadas, era um deck justo. Ele pegou a mesma época que o Koak, e por pegar a mesma época que o Koak, ele foi coadjuvante, então eu acho que não merece estar no A. Thunder Dragon, tá? Thunder Dragon rodou em um meta aí, rodou uma versão de Synchron com uma versão, rodou recentemente, não essa de agora, mas em 2020, se eu não me engano, rodou uma versão com Synchro de Thunder Dragon, uma versão bem da hora, e atualmente tá rodando também uma versão com Exceed, tá? Talvez se Thunder Dragon passar dessa banlist ileso, ou não receber um nerf tão forte e se manter, talvez ele suba pro A. Mas atualmente eu considero ele pro B, mas ele tem grandes chances de estar subindo pro A, tá? Blackwing é o deck que eu vou colocar ele no... Ai, caraca, é complicado, velho. Cara, eu vou colocar o Blackwing no B com dor no coração, tá? Porque eu acho que comparado a esses dois aqui, ele não foi mais relevante. Eu acho que o Shiranui foi mais relevante que o Blackwing. Por ser de mini box, por ser mais popular, eu diria. E o Invoked, sem dúvidas nenhuma, é o destaque de 2020 pra mim, era o que teria ganho o deck de 2020. O foda do Invoked é que ele teve várias versões, né? Ele teve a versão com Maguinha, teve a versão com Element Saber, a versão com Nils, teve 387 versões de Invoked. Mas isso aqui representa o conjunto da obra, tá? O conjunto do Invoked é muito forte e roda até hoje. Invoked usa meta até hoje, então obviamente vai estar aqui no A, tá? Aí o resto vai provavelmente pro B. O Desperado vai pro B. O Crystron eu quase coloquei ele no A, mas pelo fato dele não ser tão popular assim, se o Crystron fosse mais popular em Ranked, o Crystron é realmente um deck muito forte mesmo. É um dos mais fortes da história do DL, sem dúvidas. Mas talvez pela falta de popularidade, pela dificuldade de jogar dele, eu acho que por isso ele não foi tão relevante assim. Eu vou colocar ele no B, tá? Ele não ditou a cara de um formato, na minha opinião. E o Noble Knight também, eu acho que ele tá ditando a cara do formato atual, só que eu acho que é muito cedo pra já botar ele no A. Então também vou colocar no B. E fica assim a nossa tier list, tá? Assim ficou a nossa tier list de todos os tempos.
Você concorda? Você discorda? Coloca aqui nos comentários, lembrando, sempre com respeito, não venha me xingar, que é a minha opinião. Se você discorda, mano, comente sua opinião. Se você tiver saco, coloque a sua tier list aí. Se você quiser inventar um novo rank, aqui eu usei o S, o A, o B e o C. Se você quiser colocar mais um, quiser tirar algum. Se você quiser acrescentar decks, comente aí algum deck que faltou. Eu realmente acho que tentei pegar um pouquinho de cada meta. O meta atual teve muitos representantes, né? Até porque é o meta que tá mais fresco na memória. Mas é isso. Esqueça o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram, tô aqui na descrição. O canal do Duel Academy e o Discord do Duel Academy tá aqui, que é o Discord do canal, basicamente. Então tudo aqui na descrição. Então fui, falou e até mais. Falou!